Antiga Grécia, o berço do capitalismo e do pensamento econômico. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A boa e velha Grécia, a terra da filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, a Grécia dos imponentes teatros de pedra, onde as comédias de Aristófanes e as tragédias de Sófocles, Ésquilo e Eurípides eram apreciadas, o lar do Pártenon e do Olímpio, pátria dos destemidos soldados espartanos e de afamados poemas épicos, o berço da civilização ocidental. Vocês já devem ter lido exaustivamente sobre tudo isso, mas lhes trago eu, meus façanhosos camaradas, uma novidade. Recentemente foi descoberto que dentro do berço do Ocidente, junto com todas essas outras incríveis criações, se desenvolvia uma outra maravilha: o sistema de livre mercado. Isso mesmo, o capitalismo não nasceu na Itália medieval e nem nas chuvosas ruas da Inglaterra do século XVIII, mas sim nas ágoras das antigas polis 3.000 anos antes do que se costumava pensar. Um tanto prematuro, mas extremamente saudável e fértil. Como pôde uma civilização tão antiga ter se desenvolvido tanto e tão mais rápido do que todas as outras? Bem, para começar, diferente de grande parte das economias da antiguidade, a antiga Grécia tinha uma economia de livre iniciativa e a maior parte das terras era propriedade privada. A agricultura era realizada principalmente em pequenas fazendas familiares, embora os épicos homéricos indiquem que também havia algumas propriedades maiores controladas pela elite e trabalhadas com a ajuda de sem-terra. Os escravos existiam, mas não em grande número ao ponto de tornar a economia e a sociedade completamente dependentes deles. Na Atenas antiga, por exemplo, havia um grande grau de especialização econômica. Muitos dos cidadãos de Atenas trabalhavam em oficinas de manufatura, cerca de 10.000 dos 40.000 cidadãos, como Alice Burford cita em seu livro Craftsmen in Greek and Roman Society. Os escravos eram usados principalmente em oficinas para trabalhos mais pesados e perigosos. A cidade raramente intervinha nos negócios da oficina, além de cobrar alguns pequenos impostos. É isso aí, o Estado já parasitava há muito tempo antes de Cristo. A indústria grega focava na agricultura, no processamento de alimentos, na mineração e na cerâmica, fontes de riqueza e expansão. Os gregos também encabeçaram uma razoável revolução tecnológica, construindo ferramentas de ferro tão avançadas que foram usadas mais tarde para equipar Roma e o Egito Ptolomaico. O fortalecimento das polis independentes causou o início do investimento na indústria pelas classes mais ricas, atividade antes mal vista. Em seguida, veio a introdução da moeda, resultado da nova ênfase nas economias locais. Depois que a riqueza estava se tornando mais difundida, ocorreu um declínio no clientelismo aristocrático, que foi substituído por relações econômico-cívicas. Seguiu-se uma explosão nos laços comerciais interregionais entre cidades e estados. Havia poucos regulamentos econômicos e estes tinham a ver com o planejamento urbano, como determinar onde as propriedades poderiam ser construídas. As oficinas, por exemplo, deveriam ser confinadas fora dos muros da cidade para evitar incêndio. O maior exemplo é um distrito industrial ateniense que ficava a sudoeste da cidade em direção ao porto de Pireu, cujos vestígios permanecem até hoje. A lei só reconhecia indivíduos e não corporações. Além de tudo que foi citado anteriormente, e finalmente chegando ao ponto depois de toda essa embromação, segundo pesquisas recentes, os agricultores gregos do período arcaico e clássico estavam escolhendo as safras agrícolas se baseando não apenas nas necessidades nutricionais locais, mas sim na demanda das exportações. Em vez de simplesmente ganhar a vida plantando tudo o que as aldeias locais queriam e desejavam, os fazendeiros, desde a era arcaica, já planejavam suas safras de acordo com as necessidades do comércio internacional. Isso significa que mercados individuais separados para um bem de consumo se fundiriam com outros para formar um grande mercado,
voltado para o comércio em grande escala, diz o estudo. Os pesquisadores também afirmaram o seguinte: quanto mais próximos os agricultores estavam do Mar Vermelho, mais acentuado era esse efeito. Essas pessoas já dependiam muito da importação de grãos e, em troca, exportavam azeite e vinho. Para pagar as importações, existia a especialização na cultura da azeitona e da vinho. O que mostramos, existindo muito antes dos tempos romanos, é quão profunda era a dependência do comércio para a sobrevivência. Embora o comércio exista desde a pré-história, a produção e distribuição voltada puramente para o mercado era vista como um fenômeno moderno. Contudo, pelo que parece, esse fato em conjunto com os mercados integrados já existe há muito mais tempo do que costumávamos pensar. As descobertas contradizem o historiador americano Moses Finley, criador do sistema Finley, que sustenta que a economia da Grécia Antiga era fundamentalmente diferente da economia de mercado que, segundo ele, predomina na maior parte do mundo hoje. Finley foi um dos maiores especialistas no campo da economia do período antigo. Ele afirmava que na Grécia provecta não havia nenhuma mentalidade de mercado, e nem mercados interconectados que pudessem operar de acordo com mecanismos de mercados impessoais de fixação de preços. Ou seja, as cidades-estados individuais certamente tinham mercados, mas tais mercados existiam amplamente isolados, com conexões mínimas entre eles. Assim, os preços eram definidos de acordo com as condições locais e relações pessoais, e não de acordo com as forças impessoais de oferta e demanda. Como percebemos, Moses estava equivocado, embora não completamente. Ainda que a economia voltada para o mercado existisse nas polis, ela acontecia em pequenas proporções e, além de tudo, era extremamente mal vista por grande parte da população. O lucro pelo lucro era considerado incompatível com a participação ativa nos assuntos da polis, além de algo não natural e moralmente corruptor. Uma vida na terra, cultivando para produzir apenas o necessário para o consumo e deixando tempo de lazer suficiente para a participação ativa na vida pública da polis, esse era o ideal social. A produção e a troca deveriam ser realizadas apenas para necessidades pessoais, para ajudar amigos ou para beneficiar a comunidade como um todo. Essas atividades não deveriam ser empreendidas simplesmente para obter lucro, e certamente não para obter capital para futuro investimento e crescimento econômico. Mal sabiam eles que o comércio e o lucro que eles tanto desprezavam foram, provavelmente, um dos principais causadores de seu incrível desenvolvimento. Bem, embora grande parte do povo tivesse uma funesta mentalidade anticapitalista, alguns pensadores, homens à frente de seu tempo, conseguiram desenvolver, mesmo que de forma extremamente primitiva, o pensamento econômico pró-mercado, entre aspas. Obviamente, eles não tinham nada muito avançado, contudo, é possível perceber alguns embriões de análise econômica. Segundo o grande economista austríaco Jesus Huerta de Soto, abre aspas, é muito difícil saber o pensamento preciso dos primeiros filósofos gregos, porque os documentos restantes são poucos e estão extremamente fragmentados. Não obstante, há evidências de alguns começos encorajadores que, se tivessem continuado, poderiam ter aberto o caminho para uma formulação incipiente da teoria da ordem espontânea de mercado. Por exemplo, já no século VIII a.C., Hesíodo indica em seus poemas que a escassez está sempre presente nas ações humanas, e é a razão pela qual devemos alocar os recursos disponíveis de forma eficiente. Além disso, ele menciona o tipo de competição que a emulação desperta e que ele chama de bom conflito. E a considera uma força empresarial vital que muitas vezes permite superar os grandes problemas que a escassez de recursos apresenta. Além disso, Hesíodo sentiu que a competição só era possível onde houvesse respeito pela justiça e pela lei, que promovem a ordem e a harmonia na sociedade. Nesse sentido, Hesíodo, e Demócrito até certo ponto,
estava muito mais próximo da noção correta da ordem de mercado espontânea do que Sócrates, Platão e até o próprio Aristóteles estariam mais tarde. Fecha aspas. Falando de Demóstenes, ele foi o grande defensor da liberdade do mundo grego contra o despotismo do tirano Filipe. Não é por acaso que Demóstenes entendeu a essência costumeira e evolucionária do direito e, portanto, foi capaz de superar a dicotomia reducionista que os gregos estabeleceram entre o mundo físico ou natural e o mundo supostamente artificial das leis e convenções. Na verdade, em geral, os gregos não conseguiam compreender que o cosmos natural deve incluir a ordem espontânea do mercado e as relações sociais que são objeto do estudo em economia, pois os gregos acreditavam que tudo relacionado à sociedade sempre foi artificial e deliberadamente causado por seus organizadores, que eles esperavam que fossem filósofos ditadores como aqueles imaginados por Platão. Já o ponto de vista subjetivista, em torno do qual gira toda a ciência econômica moderna, pode ser encontrado, por exemplo, na definição de riqueza que Xenofonte oferece em seu Oeconômico, quando define propriedade como aquelas coisas que o possuidor deve achar vantajosas para os fins de sua vida. Além disso, Xenofonte pode ser considerado o primeiro estudioso a introduzir o conceito de eficiência dinâmica, nomeadamente o aumento do patrimônio ao utilizá-lo para fazer negócios, juntamente com o conceito de eficiência estática, que se baseia em evitar desperdícios e que Xenofonte acredita poder conseguir mantendo a propriedade da família em perfeita ordem. Como dissemos anteriormente, grande parte da população não possuía pensamentos benignos sobre comércio, e dentre aqueles que compartilhavam a ideia do lucro mau, infelizmente, estavam alguns grandes filósofos. Abre aspas. Houve uma cidade relativamente mais liberal e democrática de Atenas, que foi capaz de acomodar uma próspera esfera de negócios e empreendimentos artesanais dentro de uma ordem espontânea de cooperação social baseada no respeito e igualdade perante a lei. Em contrapartida, havia a cidade de Esparta, que era profundamente militarista e na qual a liberdade individual era praticamente inexistente, por se acreditar que todos os recursos deveriam estar subordinados ao Estado. É notável que os mais eminentes e distintos pensadores e filósofos atenienses invariavelmente criticaram e subestimaram a ordem comercial que os rodeava e apoiava, enquanto aproveitavam todas as oportunidades para exaltar o totalitarismo estatista que Esparta representava. É como se os intelectuais daquela época, como os de hoje, não pudessem suportar o fato de que, embora considerados sábios, não puderam colher em termos econômicos os frutos do que consideravam seu próprio valor. Da mesma forma, eles foram incapazes de resistir à tentação de impor seus próprios pontos de vista sobre o que era bom e o que era mal aos seus concidadãos, e aspiraram continuamente a fazê-lo por meio do poder coercitivo do Estado. Fecha aspas. Assim diz De Soto, que continua. Abre aspas. Do ponto de vista do nosso tópico, a principal característica compartilhada por Sócrates, Platão e Aristóteles, os três maiores filósofos da Grécia Antiga, era o fato de que todos eles desprezaram o trabalho de artesãos e mercadores e subestimaram a importância de seus esforços disciplinados e diários. Portanto, foi por meio desses filósofos que começou a oposição tradicional dos intelectuais a qualquer coisa que envolvesse comércio, indústria ou lucro empresarial. Essa mentalidade anticapitalista se tornaria um tema constante entre os pensadores iluminados em toda a história intelectual da humanidade, daquele ponto até os nossos dias. Fecha aspas. Na gigantesca obra O Pensamento Econômico de Adam Smith, nosso querido Murray Rothbard afirma que Platão fundou sua academia nos arredores de Atenas como um centro de estudos, não apenas para o ensino e pesquisa da filosofia abstrata, mas também como uma forma de propagar seus pensamentos políticos
sobre o despotismo social. Ele tentou 3 vezes, sem sucesso, estabelecer regimes despóticos na cidade-estado de Siracusa, enquanto nada menos que 9 dos alunos de Platão conseguiram se estabelecer como tiranos em diversas cidades-estados gregos. Aristóteles, por outro lado, era politicamente mais moderado do que Platão. Nasceu de uma família aristocrática na cidade costeira de Estagira, na Macedônia, e ingressou na Academia de Platão como estudante aos 17 anos de idade, no ano 367 a.C. Lá, ele permaneceu até a morte de Platão, 20 anos depois. Após isso, ele resolveu deixar Atenas e finalmente voltar para a Macedônia, onde se juntou à corte do rei Filipe e deu aulas ao jovem futuro conquistador mundial, Alexandre o Grande. Depois que Alexandre ascendeu ao trono, Aristóteles retornou a Atenas e estabeleceu sua própria escola de filosofia no Liceu, da qual suas grandes obras chegaram até nós como notas de aula escritas por ele mesmo ou transcritas por seus alunos. Quando Alexandre morreu, em 323 a.C., os atenienses se sentiram livres para expressar sua raiva aos macedônios e seus simpatizantes, e Aristóteles foi expulso da cidade, morrendo logo depois. Tanto para Platão quanto para Aristóteles, o bem para o homem não era algo a ser buscado pelo indivíduo, e além disso, o indivíduo não era uma pessoa com direitos que não deviam ser restringidos ou invadidos por semelhantes. Para Platão e Aristóteles, o bem não deveria ser buscado naturalmente pelo indivíduo, mas pela polis. A virtude e a boa vida eram um dever da polis e não do indivíduo. Tudo isso significa que o pensamento de Platão e Aristóteles era estatista e elitista até a raiz, um estatismo que infelizmente permeou a filosofia clássica. No reino mais estritamente econômico, o estatismo dos gregos significa a exaltação aristocrática das alegadas virtudes das artes militares e da agricultura, bem como um desprezo generalizado pelo trabalho e pelo comércio e, consequentemente, pelo ato de fazer dinheiro e buscar o lucro. Assim, Sócrates, desprezando abertamente o trabalho como doentio e vulgar, costumava citar o rei da Pérsia no sentido mencionado anteriormente, de que as artes mais nobres são a agricultura e a guerra. Aristóteles chegou a escrever, por exemplo, que nenhum bom cidadão deveria ter permissão para exercer qualquer trabalho mecânico ordinário, pois esses eram tidos como ignóbeis e destrutivos para a virtude. A elevação da polis grega sobre o indivíduo levou-os a ter uma visão obscura da inovação econômica e do empreendedorismo. O empreendedor, o inovador dinâmico, é afinal uma expressão do ego individual e da criatividade, e portanto o arauto de mudanças sociais frequentemente perturbadoras, bem como do crescimento econômico. Mas o ideal ético grego e socrático para o indivíduo não era um desdobramento e florescimento de possibilidades internas, mas sim uma criatura pública política moldada para se conformar às demandas da polis. Esse tipo de ideal social foi projetado para promover uma sociedade congelada de status politicamente determinado, e certamente não uma sociedade de indivíduos criativos, dinâmicos e inovadores. Como percebemos, os antigos gregos estavam muito à frente de seu tempo em diversos aspectos. O pensamento econômico desenvolvido por alguns deles influenciou toda uma gama de pensamentos posteriores, criando uma gigantesca árvore genealógica, que vai dos economistas da Grécia Antiga até os grandiosos escolásticos espanhóis do século XV, de quem nós, membros da Escola Austríaca de Economia, somos descendentes diretos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Cauã Metzger, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!